Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 179 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai começar mais um resumo do que aconteceu de mais importante na Suprema Corte nos últimos dias. Hoje a gente fala da redistribuição da relatoria do caso do Banco Master, de medidas de combate ao desmatamento em audiência de monitoramento que aconteceu aqui no Supremo, da decisão que protege a liberdade de expressão em campanhas sociais sobre direitos fundamentais, do julgamento de um ex-prefeito de Duque de Caxias, que envolve questões ambientais e urbanísticas, e também da criação de uma secretaria no TCU para a resolução de conflitos. Quem vai comentar isso tudo comigo hoje é a Hanna. Eu sou Hanna Gomes, advogada, consultora da Rádio e TV Justiça, e com a Mari vou comentar para vocês a semana no Supremo. Então vamos lá, nessa quinta-feira, Hanna, já teve, no dia 12, houve mudança de relatoria da ação relacionada ao Banco Master, né? Isso, a gente teve uma saída do ministro Dias Toffoli da relatoria, ele pediu para sair da relatoria do caso Master, o processo então foi redistribuído ao ministro André Mendonça, que já, inclusive, Mari, chamou a PF, né, a Polícia Federal, para reuniões para se inteirar do processo, para tomar pé do que está acontecendo, do relatório da PF, para que então ele possa dar prosseguimento no julgamento do caso. Certo, então a gente aguarda aí mais novidades, né, sobre isso. Na terça-feira, o Supremo determinou a adoção de novas medidas para conter o desmatamento na Amazônia Legal, né? Essa decisão foi proferida pelo ministro André Mendonça e ocorreu durante uma audiência de monitoramento no âmbito de uma ADPF, a ADPF 760. E a gente sempre fala aqui de ADPF, né, Hanna, que são ações que englobam aí planejamento, estratégia, um conjunto de ações para sanar um problema estrutural, vamos dizer assim. E agora a gente teve aqui uma audiência para monitorar, né, essas ações e acabaram tendo aí atualizações e novas medidas, né? Novos desdobramentos, exatamente. A gente tem as possibilidades das ADPFs serem classificadas como processos estruturantes. Processos estruturantes são aqueles em que o Supremo ele não legisla, jamais, mas ele acompanha políticas públicas e ele cobra, entre prazos, determinações, que o poder público seja mais ativo no que foi declarado omisso a partir de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o Estado estaria em uma situação de omissão por não cumprir alguma regra, alguma situação, algum comando legal. E aí, a partir de uma DPF, vem um comando, vem uma ordem, vem um acórdão, uma determinação, fazendo com que o Estado, seja a partir do Poder Executivo, do Poder Legislativo e pela administração pública, tenha que exercer alguns papéis, algumas funções e algumas atribuições a partir, por exemplo, de políticas públicas. Nesse caso, a gente teve o ministro André Mendonça determinando que a gente tivesse situações específicas a serem cumpridas, como, por exemplo, pelo IBAMA, pela FUNAI, pela CGU, Controladoria Geral da União, para que, então, fosse acompanhada essa proteção legal, essa proteção do meio ambiente na Amazônia Legal. A gente teve medidas determinadas que foram, algumas delas são as seguintes. A gente tem a CGU, tem a obrigação, né, de revisar processos ambientais do IBAMA em até 180 dias. O próprio IBAMA vai ter agora 90 dias para criar regras mais claras, com o uso de tecnologia, para poder fiscalizar as áreas de proteção. A FUNAI tem 90 dias para fortalecer seus planos de atuação exatamente nessa área da Amazônia Legal e demonstrar para o STF como que tem feito essas ações, como que tem efetivado essas ações. E o governo federal também precisa apresentar, nesse prazo de 90 dias, um plano de destino de terras públicas que possam estar dentro de áreas de reserva e são declaradas assim com relação à sua proteção. Então, a gente tem medidas específicas a partir desse processo estrutural, que não é o STF governando, legislando, jamais, como eu disse. É o STF acompanhando políticas públicas e fazendo valer o que já está escrito na lei a partir da Constituição. E ainda na quarta-feira, o STF retomou o julgamento de um recurso, né, embargos infringentes, que discutem a condenação de um ex-prefeito de Duques de Caxias, no Rio de Janeiro, né, Washington Reis, por danos ambientais e parcelamento irregular do solo. Foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux
E nesse caso aqui, a segunda turma do STF já havia condenado esse ex-prefeito na ação penal 618 por ter determinado a execução de um loteamento em área de preservação ambiental, né? Exatamente, Mari. A gente tem essa ação penal condenando o ex-deputado, ex-prefeito de Duque de Caxias, por crimes ambientais, né? Especificamente a Lei 9.605 de 98. Ele foi condenado parcialmente. Isso quer dizer que os crimes dos quais ele foi denunciado, que vieram da denúncia, eram vários crimes e ele foi condenado por menos crimes que vieram na denúncia. Mais especificadamente, ele foi absolvido pelos crimes de associação criminosa, crime de responsabilidade de prefeito e em um dos crimes ambientais que tinham sido imputados a ele desde a denúncia. Mas foi condenado em grilagem de terra, parcelamento irregular do solo urbano, né? E um outro crime ambiental. Então, foi uma condenação parcial. Como teve divergência nos votos dos ministros da segunda turma, os 5 ministros não foram unânimes na condenação. Isso possibilita o entendimento de embargos infringentes, levar essa condenação, a ação penal, para plenário. A partir dos embargos infringentes que vão ser julgados no plenário, os ministros vão decidir se essa ação penal merece ser revista, essa condenação, né? Porque ele foi julgado e condenado de forma parcial, mas foi condenado de forma não unânime, não foi unânime. Nem os 5 ministros decidiram pela sua condenação em todos os crimes. Não foi assim. Isso abre brecha para o recurso de embargos infringentes. Acontece que o regimento interno do Supremo estabelece que o quórum para admitir embargos infringentes tem que ser qualificado. Tem que ter da turma, no mínimo, 2 votos absolutórios nos mesmos fatos para que seja levado a plenário, né? Para que essa condenação seja levada a plenário a ser julgada pelos 10 ministros, né? Que a gente ainda tem a vaga aberta do ministro Luiz Roberto Barroso aposentado. Então, esses 10 ministros vão poder apreciar de novo essa condenação caso os embargos infringentes sejam julgados procedentes. Então, a gente aguarda, né? Acho que ainda não tem previsão de volta para o plenário. Não tem previsão de pauta para ele agora. Foi pedido de vista, né? Então, na quinta-feira, né, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de uma ADPF, a ADPF 1183, que questiona a criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Preservação de Conflitos do Tribunal de Contas da União, o TCU. E aí esse julgamento foi suspenso após a leitura do relatório pelo ministro Edson Fachin e das sustentações orais e vai retomar também em data indefinida. Aqui o Partido Novo, que foi o autor, né, ele argumenta que a instrução normativa que instituiu essa secretaria amplia indevidamente as atribuições do TCU e permite que o órgão participe da formatação de políticas públicas e exerça um controle prévio não previsto na Constituição, né? Exatamente, Mari. A gente tem as atribuições do Tribunal de Contas da União previstas lá no artigo 71, a partir do artigo 71 na nossa Constituição. E lá tem exatamente o que o TCU pode fazer e o que não está previsto lá é o que ele não pode fazer, né? E aqui, nesse caso, ele criou dentro da sua própria estrutura, da sua organização interna, um departamento, que é uma secretaria, de resolução consensual de conflitos, mediação entre órgãos da administração pública que estejam em algum desentendimento ali com relação às operações e atribuições do TCU, né? E isso se trata de controle externo na fiscalização de recursos públicos. Quando há essa mediação, poderia-se dar essa mediação a partir de órgão interno do TCU, dessa secretaria que foi criada para isso. Ela foi criada a partir da Instrução Normativa 91 de 2022, dentro do TCU, e agora pede-se que ela seja declarada inconstitucional. Mas, na verdade, não é uma ADI, né? A gente tem essa discussão a partir de uma ADPF, a ADPF 1183, uma arguição de descumprimento fundamental, porque as atribuições e as competências do TCU estariam ali em entendimento da parte, foi um partido político que entrou com essa ação? Foi o Partido Novo. Eles pediram, inclusive, além da inconstitucionalidade da norma, a extinção da secretaria e a anulação dos acordos que já foram celebrados. E isso que pode gerar uma grande insegurança jurídica, né? Alguém que fez um acordo pode ter um direito adquirido, já pode ter tido efeitos desse acordo que pode gerar um efeito cascata se esse acordo tiver que ser declarado irregular,
está ilegal, anulado. Então, tem uma grande repercussão. No julgamento, inclusive, os ministros podem decidir de forma gradual, né, por essas etapas, esses pedidos, e decidir que não sobre a desvinculação, né, desses acordos, das partes que fizeram esses acordos, mas pode ser também uma modulação temporal, daqui para frente, né, mesmo os processos que estejam os procedimentos que estejam em andamento no Tribunal de Contas, dentro dessa Secretaria de Resolução Consensual de Conflitos, a partir de que etapa processual os ministros podem decidir que daqui para frente não vale mais, não pode mais, se decidirem pela inconstitucionalidade da criação dessa secretaria, né? A gente teve as sustentações orais das partes, né? Partes sustentando que essa criação estaria extrapolando as competências do próprio TCU, que não se trataria de organização interna, seria a criação de uma nova competência, o que não pode acontecer por instrução normativa, deveria haver uma alteração na lei orgânica dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União, aqui o caso específico, ou até mesmo uma alteração por emenda constitucional a partir da redação do artigo 71. Então, a gente tem essa discussão sobre organização administrativa, né, competência legislativa e controle externo das contas do erário, né, que é o dinheiro público. Então, é um tema muito interessante, foi um tema que foi pautado para quinta-feira, a gente teve as sustentações orais, como eu disse, os ministros apreciaram as sustentações orais e agora o processo voltou para os gabinetes para que os ministros possam elaborar seus votos e, futuramente, o ministro Fachin pode colocar o processo em pauta para novo julgamento. Certo, a gente aguarda e traz para cá para acompanharmos. Então, esses foram os destaques dessa semana e para a semana que vem a gente tem sessão plenária na quinta-feira, dia 19, pós-carnaval, com bastante item na pauta, mas a gente traz aqui para o podcast o que foi discutido, né, nessa sessão. E o Supremo Tribunal Federal vai receber até o dia 19 também, né, dia dessa sessão plenária, pedidos de credenciamento do público em geral interessados em acompanhar presencialmente, do público em geral e imprensa, né, inclusive, para acompanhar presencialmente o julgamento da ação penal 2434 relacionada ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essas sessões vão acontecer no dia 23 e 24, ou é 24 e 25 de fevereiro. Perdão. Julgamento da acusação de mandar matar e fatos correlatos que acompanharam, né, esse processo todo aí de acusação do homicídio da vereadora. Né, a gente tem a sessão de julgamento dia 24 e 25, as regras de credenciamento até o dia 19. É um caso de alta complexidade, são muitas pessoas a serem ouvidas, né, advogados vão fazer sustentação oral. Então, é interessante, principalmente para os estudantes de direito, vir assistir, né, para acompanhar, ver como acontecem as sessões plenárias, as sessões das turmas, né? E saber a posição de cada parte. A gente vai ter o procurador-geral, a gente vai ter os ministros da turma julgando a causa e também os advogados fazendo sustentação oral. Então, é um processo que é uma etapa do processo que é muito interessante da gente ver acontecer na prática, além de ser um caso de grande repercussão. Certo, então é no dia 23 e dia 24. 24 e 25. 24 e 25 de fevereiro, perdão, novamente. E quem quiser acompanhar também online, as sessões vão ser transmitidas pelo nosso canal do YouTube e na TV Justiça também pela TV. E no aplicativo TV Justiça Mais. Não faltam opções para poder acompanhar, né, esse julgamento. Então, esses foram os destaques da semana. Obrigada, Hanna, pela companhia e pelas análises, claro. E obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na Semana. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até mais!